E eu não sei se você trabalha ou já trabalhou com times femininos. Qual que é a diferença que você vê em relação a homens e mulheres, a gente pensando ainda na prevenção de lesões? Com equipes femininas eu trabalhei nunca diretamente, mas trabalhei muito prestando assessoria, né, na Sim. carreira a gente acabou tendo esse contato, por quê? Porque muitas equipes, principalmente quando a gente olha para o futsal, equipes femininas, equipes amadoras, eles não têm um grande staff de profissionais. Então o treinador acaba sendo faz tudo, né? O cara é treinador, auxiliar, preparador físico, massagista, roupeiro Sei. e por aí vai. Então acaba entrando em contato com profissionais do masculino para, poxa, dar um suporte aqui na nossa modalidade. Dois pontos principais nesse meu contato com o futsal feminino. Primeiro, a estrutura anatômica. Tem uma propensão maior a algumas lesões, principalmente quando a gente olha para o joelho Uhum. das atletas. Sim. E, além disso, quando a gente pensa em questões hormonais, tem que estar muito bem alinhado. Eu falo que é muito mais difícil trabalhar com futebol ou futsal feminino, ou qualquer modalidade feminina, pensando nesse alinhamento de tudo que envolve a parte hormonal das mulheres. Então eu tenho que controlar, eu tenho que saber qual é o momento do mês, eu tenho que saber quando está chegando ali a parte do ciclo menstrual, eu tenho que estar controlando e ciente disso, porque consequentemente, alterando a parte hormonal, a gente altera a parte metabólica e consequentemente, em alguns momentos, ela tem uma, né, está sujeita a algum tipo de sobrecarga, algum tipo de lesão. Então, olhar com carinho para essa questão também é muito importante. Legal. Quando a pessoa tem lesão, né, a pessoa, tanto amador quanto profissional, tem uma lesão, operou um menisco, operou um ligamento e tal, e ela vai voltar para o esporte, que a gente chama no termo, pelo menos que eu uso no meu dia a dia, a famosa transição para o esporte. Aí a pessoa tem medo, ela está vindo de uma fisioterapia, ela tem medo. Quem opera ligamento cruzado anterior, ou quem faz cirurgia de cartilagem, tem uma recuperação muito lenta, né? O ligamento Perfeito. cruzado nem tanto, mas cartilagem demora, a gente pensa aí às vezes um ano e meio para voltar, e a pessoa tem medo de se machucar de novo. Como é que você pega essa pessoa e vai recolocando ela no esporte? Cara, esse tema é um tema muito complexo, porque a gente tem que, ao longo da recuperação da pessoa, ir tentando desmistificar algumas informações que são muitas vezes levadas na cabeça dela. Porque quando alguém se lesiona, ele vai ter ao redor dele amigos, familiares, conhecidos que já se lesionaram. E as histórias são sempre as piores possíveis, né? Fala, pô, meu amigo já machucou o joelho, já rompeu o ligamento 3 vezes. O outro, cara, meu amigo rompeu o ligamento, quando ele foi voltar a jogar, ele rompeu do outro joelho. Então tudo isso, né, vai somatizando na cabeça do atleta, do paciente, ele fala, cara, vai acontecer isso comigo também. Então a gente tem que ir aos pouquinhos desmistificando, né, essas teorias. E aí um ponto importante é deixar claro para ele que eles têm ao lado dele uma equipe multidisciplinar muito qualificada. E esse trabalho em conjunto faz toda a diferença. Ao longo da carreira eu tive a oportunidade de ter contato no dia a dia com grandes profissionais da medicina e Uhum. provavelmente foi a área onde eu mais aprendi com relação tanto à parte de corpo humano como à parte de prevenção de lesões. Então o atleta e o paciente entender que ele tem esse corpo, né, multidisciplinar ao lado dele. Ele tem um médico que vai dar todo o suporte, vai conseguir coordenar todo esse processo de reabilitação. Ele tem ótimos fisioterapeutas que vão fazer toda essa parte inicial do seu retorno, né, após a lesão. Ele tem um profissional de educação física que vai conseguir auxiliá-lo nessa parte final, na transição esportiva, né, colocar ele de volta aí à prática. Então, ele tendo essa segurança desse corpo multidisciplinar é o primeiro passo. E o segundo passo, esses profissionais de fato, eles trabalharem, né, em sintonia. Eu não acredito, doutor, realmente, numa reabilitação de lesões onde somente uma área está envolvida, onde somente a medicina esportiva está envolvida, onde o atleta, né, o paciente, ele vai no seu consultório, ele tem uma lesão de ligamento, você vai fazer o procedimento cirúrgico nele, e isso vai ser o suficiente para que daqui a um tempo ele volte a praticar a modalidade esportiva que ele deseja. Eu não acredito nisso. Não acredito também se ele, eu fui no médico, o médico me indicou para o fisioterapeuta, e o médico e o fisioterapeuta vão conseguir somente os dois, mesmo que ele seja um ótimo profissional, fazer com que o atleta retorne ao esporte da melhor maneira possível, como ele desejava. Eu acredito muito nesse trabalho em equipe, onde medicina, fisioterapia e educação física trabalham aí lado a lado para que o atleta e o paciente tenham segurança no seu retorno. E aí, né, vamos para a parte final da resposta. Quando a gente pensa na transição esportiva, eu sempre falo o seguinte: o atleta tem que sentir segurança em tudo aquilo que ele vai fazer
no esporte que ele deseja praticar, respeitando, claro, os protocolos de retorno, e cada lesão tem um protocolo de retorno, X semana, X mês, algumas lesões até passando de 1 ano. Em cada momento, né, desse protocolo, ele pode fazer determinadas ações. E ele tem que fazer tudo com muita segurança. Então a gente olha para o esporte, né, futsal, futebol, então o que eu falo, eu crio, né, na minha rotina e, consequentemente, o atleta participa disso e acompanha isso. Então, ele tem que começar caminhando, depois tem que começar trotando, correndo mais rápido, correndo em alta intensidade, linha reta, pensando numa reabilitação de joelho, por exemplo, né? Opa, depois eu começo a fazer deslocamentos, eu começo a fazer corridas em sentidos diferentes. Depois, pô, qual é o elemento do esporte, né? A ferramenta do esporte é a bola. Opa, então eu começo com a bola. Ele conduz bola, ele conduz com mais velocidade, ele começa a passar a bola, ele começa a passar mais forte, ele começa a passar numa distância maior, depois ele começa a chutar fraco, médio, forte, ele começa a driblar. Então a gente vai construindo tudo aquilo que acontece dentro do esporte para que ele tenha segurança. Opa, fiz tudo, aí sim, aí eu estou pronto para ser reintegrado ao grupo, em atividades controladas, em atividades sem tanto contato. Então é um processo lento, que nós profissionais às vezes temos que controlar a ansiedade e, consequentemente, né, o nosso atleta, o nosso paciente, ele também tem que entender que ele precisa respeitar essas etapas. E aí até quando a gente pensa, né, doutor, em lesão de joelho, como eu falei, a gente, durante muitos anos, estava uma corrida contra o tempo, né? Eu lembro que eu começo a atuar dentro do futsal e de alto rendimento 2005 para 2006. E nesse momento, a gente estava com as reabilitações de ligamento cruzado, por exemplo, a recuperação, o padrão era 6 meses. Sim. 6, 7 meses, tal. E eu vi alguns profissionais, tanto da medicina como da fisioterapia, tentando reduzir esse tempo. O cara batalhando ali, não, vamos tentar recuperar menos, vamos tentar colocar o cara para jogar em 5, vamos tentar para jogar em 4,5. Cara, uma loucura. E tu vê, né, doutor, a gente passou aí 2 décadas e hoje a gente olha para a reabilitação de ligamento cruzado, a gente trabalha agora com 9 meses, com 10 meses. E aí o que a gente conclui com isso? A gente conclui que a gente precisa, independente da qualidade profissional de cada um de nós, das ferramentas, da tecnologia, a gente precisa respeitar, além da individualidade biológica do nosso paciente, a gente precisa respeitar o tempo do corpo, cara. O tempo da fisiologia.